Declare na vida da tua igreja, na sua vida e na vida da sua família vitórias. Declare as palavras de Deus e procure ser cheio do Espírito Santo. Foi isso que o Espírito Santo fez na vida de Saul. O transformou num novo homem, capacitou ele para lutar as guerras de Israel, mudou o coração daquele homem e ele profetizou. E o terceiro ponto dessa mensagem é que diz que o Espírito Santo, ele nos transforma num novo homem, nos transforma numa nova mulher. A nossa vida é renovada, a nossa vida é transformada, a nossa vida é restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu orei isso na vida da minha família. Assim que eu estava lendo a palavra de Deus, Deus me deu essa palavra em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, e eu comecei a orar essa palavra na vida da minha família, orar essa palavra profética na vida do meu filho, orar essa palavra profética na vida do meu irmão que ainda não se entregou a Jesus Cristo, orar pedindo: Espírito Santo de Deus, se aposta da vida do meu irmão e transforma ele numa nova criatura, porque eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus pode transformar qualquer pessoa. Eu estou orando isso na vida do meu filho, para que o Espírito Santo de Deus transforme ele numa nova criatura. Eu estou orando isso na minha vida também, porque eu quero que o Espírito Santo de Deus a cada dia me renove, me faça ser uma pessoa que ande nos caminhos do Senhor. Ore isso para a sua vida, meu irmão e minha irmã, para a vida da sua família, para a vida da sua igreja, e creia: o Espírito Santo de Deus pode transformar qualquer pessoa numa nova criatura. A promessa foi dada a Saul: serás mudado em outro homem, e Saul mudou. A promessa de Deus, meus irmãos, não é apenas de melhora, Ele transforma radicalmente a nossa vida. Isso, de uma certa forma, aponta para a nossa identidade que recebemos em Cristo Jesus. Como eu disse no início dessa mensagem, na época do Antigo Testamento, o Espírito de Deus era concedido para algumas pessoas. Porém hoje, você que entrega a sua vida a Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. E quando você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, a primeira transformação que acontece na sua vida é que você, de pecador, passa a ser chamado de filho amado de Deus. É isso que Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 15. Antes nós éramos pecadores, alheios à vontade de Deus, indiferentes à vontade de Deus, mas Deus, Ele nos transformou com o seu Espírito Santo, e nós que antes éramos pecadores, hoje nós somos chamados filhos de Deus, e nós podemos chamar Deus de nosso Pai. Pense na maravilha que é o Deus Criador de todas as coisas, aquele que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Pense na maravilha que é você poder fechar os seus olhos e falar para esse Deus assim: Pai. Jesus Cristo, Ele diz que nós podemos chamar Jesus de Abba. Abba quer dizer papai, paizinho. O que Jesus quer dizer é que nós podemos nos achegar na presença de Deus com a certeza que Ele nos trata, e que Ele nos tratará como um Pai amoroso, como um Pai cuidadoso. Podemos chegar na presença dEle e falar: papai, está doendo aqui, cuida da minha vida. E Ele nos ouve, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Essa é a primeira realidade, essa é a primeira transformação que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. A segunda realidade é que nós somos transformados em testemunhas ousadas de Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo, quando Jesus Cristo declarou para aqueles primeiros cristãos que estavam em Jerusalém, todos numa casa,
E Deus falou que descerá sobre eles o poder de Deus quando o Espírito Santo for derramado na vida deles. E aquela igreja que estava ali em Jerusalém, acanhada, saiu pelas ruas de Jerusalém proclamando a palavra de Deus. Eu profetizo isso na tua vida, meu irmão e minha irmã. Eu profetizo isso na vida dessa igreja. O Espírito Santo de Deus virá sobre vocês, transformará a vida de vocês, e vocês serão transformados em testemunhas corajosas do Senhor Jesus. Sairão pelas ruas desse bairro proclamando que há salvação em Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, Ele nos faz filhos amados de Deus.